Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Como é o nosso primeiro vídeo da semana, eu tô aqui pra trazer o vídeo de caso criminal pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Este caso, já avisando, é um caso bem longo, eu trouxe bastante informação, então eu tentei montar uma linha do tempo, enfim, deixar tudo na ordem cronológica em que aconteceu. Então eu espero que vocês gostem da forma como eu montei aqui a estrutura para trazer esse vídeo para vocês. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês, os comentários, compartilhar esse vídeo com alguém que gosta desse tipo de conteúdo também e de se inscrever no canal. É isso, gente, vamos pro vídeo. Gente, eu chamei esse vídeo de assassinato de Westbourne porque basicamente se refere a uma série de assassinatos das pessoas da mesma família, né, com este sobrenome. Então foi um crime bem brutal, bem trágico, extremamente cruel, assim, foi horrível. E eu vim trazer um pouquinho sobre ele pra vocês, porque eu achei interessante esse caso. E eu não vejo muitos canais falando sobre ele, mas eu acho que é importante falar, enfim. Porque, como vocês sabem, o intuito dos vídeos é conscientizar e alertar as pessoas pra evitar que alguns tipos de crime aconteçam, né? Que os que podem ser evitados sejam evitados, né? Que o que realmente não tem como, não tem, né? Não tem o que a gente fazer, o que realmente não tem como evitar, não tem o que a gente possa fazer pra impedir que ele aconteça. Mas os que tem a gente deve, enfim, fazer para impedir. E é isso, gente. Eu vim trazer esse vídeo porque eu achei bem importante. E eu vou começar a contar para vocês, então, um pouquinho. Contextualizar o que era essa família e como aconteceu tudo. Essa família basicamente morava em Fishville. Não sei como se pronuncia, vou estar deixando o nome escrito aqui na tela para vocês. E esse local fica localizado na Carolina do Norte. E o pai da família, né, era o Gary Eastburn. Ele era capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, né. E ele acaba conhecendo a Kate, ou Catherine, em 1970, né, na década de 1970, e eles acabam vindo a se casar em 1975. Eles acabam, então, tendo 3 filhas, né, a primeira era Cara, ou Keira, não sei como se pronuncia também, vou estar deixando o nomezinho dela aqui na tela pra vocês. Ela tinha 5 anos de idade quando tudo aconteceu. A segunda é Erin, que tinha 3 anos de idade na época, e a terceira é Jana, ou Jana, né, que tinha 22 meses de idade quando tudo aconteceu. Então ela tinha quase 2 anos, né? Ela tinha 1 ano e 10 meses. Em 1983, a Força Aérea dos Estados Unidos acaba mandando Gary e a sua família para a base aérea do Papa. Lá ele passa a atuar como chefe do controle do tráfego aéreo. Em maio do ano de 1985, ele estava passando por um treinamento numa escola de oficiais que ficava localizada em Montgomery, que fica no Alabama, e nesse meio tempo a sua família continuava lá no local em que eles moravam, né? A família estava planejando se mudar para Inglaterra, porque tinha acabado de surgir uma oportunidade de emprego que era ligado à Força Aérea Real, então era uma oportunidade muito boa pro Gary, e aí eles estavam planejando se mudar. E para isso eles iam ter que doar o cachorro deles, que eles tinham um cachorro, né? Um setter inglês, que é uma raça de cachorro. E aí, então, pra isso, eles anunciaram num jornal local que eles estavam doando o cachorro, né? Pra ver se alguém tinha interesse. No dia 7 de maio de 1985, então, que um sargento inglês chamado Timothy Bailey Hennis demonstra interesse em adotar o cachorro. Então, por conta disso, ele entra em contato com a família e ele acaba indo até a casa, conversando com Kate e levando o cachorro pra casa dele. Ou seja, ele adotou o cachorro da família, né? Esse cara, ele era um sargento. Eu vou contextualizar mais certinho pra vocês quem era, né, essa pessoa e como ela surgiu na história, assim. Quem foi esse cara, né? O Timothy, ele foi um sargento, ele nasceu dia 24 de fevereiro do ano de 1958, e o pai dele era gerente da IBM Rochester, e ele cresceu lá e trabalhou lá, até que em 1980 ele resolve sair, né, e se juntar aos Estados Unidos, então ele foi se alistar pro exército, né. E aí em 1985, depois dele ter se casado e tudo mais, ele e a esposa acabam tendo uma filha. Também acabou trabalhando como paraquedista em Fort Bragg. No dia 11 de maio acontece uma coisa bem estranha. Como era de costume, a Kate se comunicava através de telefonemas, né, com seu esposo, porque eles não estavam na mesma cidade. A gente tem que lembrar que o Gary estava passando pelo treinamento lá e a família dele estava na cidade em que eles moravam, né, na cidade natal deles mesmo. Então, é nesse momento que o Gary liga e a esposa não atende. Ela não retorna ao telefonema, então ele acha estranho. E tinha um vizinho também que começou a se preocupar pelo fato de achar algumas coisas estranhas, né, que era o Bob Seffelt. E daí ele e um policial acabam indo até a casa. E o que eles acham lá é macabro e horrendo. E eu vou contar pra vocês. Chegando lá, eles encontram restos mortais de 2 das 3 filhas do casal. Então, já vou adiantar pra vocês, a gente tem uma sobrevivente, né? A única que foi a Jana. É a única que conseguiu escapar disso tudo. Embora ela estivesse ainda também muito debilitada. Ela tava bem desidratada e ela tava passando muito mal. Mas ela sobreviveu. As outras 2, infelizmente, não. E nem a Kate.
Elas tiveram a vida delas interrompida de uma forma extremamente brutal ali mesmo. E é muito triste. A Kate, ela teve suas roupas tiradas até a cintura. Ela foi abusada e esfaqueada cerca de 15 vezes. Enquanto a sua filha também foi esfaqueada. Uma das filhas foi esfaqueada nas costas e a outra nas costas e no peito. Então, assim, foi extremamente cruel e brutal. Tudo o que fizeram com elas, elas sofreram muito, provavelmente, antes de morrer. É importante mencionar que havia sêmen no corpo da Kate também. Então, assim, o negócio ficou bem complicado e bem pesado. A Jaina, ela ficou nesse estado debilitado e tudo mais, muito provavelmente porque ela tava sem cuidado de nenhum responsável. A gente tem que lembrar que, tipo, ele matou todas as pessoas da casa. Não tinha mais ninguém pra cuidar da bebê, porque ela tinha 22 meses de idade, a gente tem que lembrar, né? Ela era um bebezinho. Então, assim, ela precisava totalmente de cuidado de outras pessoas, ela era totalmente dependente. Então, se ela não tinha mais as pessoas ali, ela não tinha os cuidados necessários. Então, por isso que ela tava nessas condições tão deploráveis, né? Muito provavelmente porque ela tava sem os cuidados de um adulto. Os detetives responsáveis por essa investigação desses trágicos e brutais homicídios, né, foram Robert Biddle e Jack Watts. Eles eram do condado de Cumberland e eles começaram então uma varredura pela casa e lá eles encontraram impressões digitais, fios de cabelo, que são formas comuns utilizadas, né, para extração de DNA. E um teste luminal também foi feito no local. O luminal, para quem não sabe, é um reagente que ele é aplicado a cenas de crimes, enfim, para tentar ver se tem presença de sangue, né, fluido corporal, o sangue naquela cena. Porque, por exemplo, se alguém tentar limpar uma cena de crime, o luminol ele é capaz de descobrir e detectar se tinha presença do sangue ali ou não, porque ele é um composto que vai reagir com o sangue, e daí ele vai emitir uma coloração, uma luz, e aí vai dizer pra gente se tinha sangue naquele local ou não, né, se tentaram limpar a cena do crime, se tentaram alterar a cena, enfim, ele é uma forma muito utilizada pra investigação, né. Depois, quando o Gary acabou voltando para Fayetteville, ele ajudou Biddle e Watts a identificar alguns itens perdidos, incluindo um envelope de dinheiro, o cartão do caixa eletrônico da Kate e um papel com a senha dela do caixa eletrônico também. Na primeira noite de investigação, um zelador chamado Patrick Cohn, ele falou para os detetives que ele testemunhou que ele viu um homem branco alto vestido com jeans, um boné de malha e uma jaqueta preta escrito Members Only, e esse homem estava saindo da garagem da família. Ele estava com um saco de lixo na mão. De acordo com o zelador, o homem fugiu em um Chevrolet Chevette branco e, com base nas falas dele, os investigadores concluíram que os assassinatos haviam acontecido entre as 8 horas do dia 9 de maio e as 3 horas do dia 10 de maio. A descrição desse suspeito foi fornecida pelo zelador. Ele acabou ajudando a polícia local e ele também ajudou o Departamento de Investigação do Estado da Califórnia, porque aí com essas informações eles conseguiram elaborar um esboço do suspeito para poder divulgar e, enfim, sair à procura de alguém, né, de uma pessoa específica. Depois da mídia ter feito uma cobertura muito grande sobre tudo isso que estava acontecendo, o Timothy, então, ele vai dia 15 de maio na delegacia, ele depõe, ele passa pelo interrogatório do Biddle e do Watts, e então ele confessa que ele realmente pegou o cachorro da família, né, porque ele foi lá na casa da Kate deles para adotar o cachorro, mas que ele não teve nenhum outro contato com a Kate, tirando um telefonema feito dia 9 de maio para contar como estava sendo a adaptação do cachorro à sua nova casa, né? Que no caso, como estava sendo a adaptação do cachorro com ele, né? Ele estava tentando repassar essa informação para Kate. De acordo com ele, ele tinha um álibi, tipo assim, porque ele tinha ido levar a filha e a mulher na casa dos sogros na noite do dia 9 de maio. Depois disso, ele foi abastecer o carro e foi para casa. Ele forneceu para a polícia amostras de saliva, de sangue e de fios de cabelo, né? Para ajudar nas investigações, enfim. E aí, como ele era considerado uma pessoa de interesse, eles fizeram um esboço e depois acabou que o zelador reconheceu ele numa fila de fotos que foi passada ali, né? Reconheceu ele, então ele foi preso naquela mesma noite. Para comprovar, eles também utilizaram impressões digitais e das palmas das mãos, né? Para poder confirmar que era realmente aquela pessoa que eles estavam procurando. Além do zelador, os investigadores usaram outras testemunhas e provas. Eles determinaram que o cartão do caixa eletrônico roubado da Kate havia sido usado 2 vezes, uma na noite do dia 10 de maio e outra na manhã do dia 11 de maio, com 2 transações que totalizou $300. Eles tentaram ligar isso ao atraso no pagamento mensal do aluguel do Timothy e às suas condenações anteriores, porque ele emitia cheque sem fundo. Além disso, também uma testemunha que visitou o caixa eletrônico logo após a segunda transação, ali na manhã do dia 11 de maio, no caso, ela presenciou um homem loiro que correspondia exatamente à descrição que eles tinham do Timothy.
O álibi dele era que ele tinha ido deixar a mulher e a filha na casa dos sogros, mas isso foi totalmente contestado quando a ex-namorada dele surge nessa história, né, a Nancy Mazer, e ela fala que ele deu uma passada na casa dela, ou seja, ele não estava na casa dos sogros nem em casa, ele estava na casa dela. Então isso foi bem estranho, e também é dito que ele levou pra tinturaria aquela jaqueta que estava escrito Members Only, que coincidentemente é a jaqueta que o criminoso estava usando quando saiu da casa da família. E também é dito que foi visto que ele estava queimando alguns itens dentro de um barril na manhã do dia 11 de maio. O primeiro julgamento dele, então, vai acontecer no condado de Cumberland, no verão do ano de 1986. Ele foi representado por advogados, né, de Fayetteville. Eram eles Gerald Beaver, Billy Richardson, William Van Story. Ele foi o líder da acusação. Antes do julgamento foi oferecido para ele uma delação premiada, que basicamente era 2 acusações de homicídio em segundo grau, com uma pena provável de 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua, ou seja, nunca mais sair, né, prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. E ele acabou recusando essa delação. Durante o julgamento, Van Story e a sua equipe, eles apresentaram uma teoria, que era a teoria de que ele havia se aproveitado da ausência da esposa dele, né, Angela, para então ele poder começar um relacionamento amoroso com a Kate. E a Kate teria recusado a oferta dele, então por isso ele acabou matando ela e as suas filhas, pra se vingar, né? Tipo, porque ela disse não pra ele. Enfim. E pra efeitos psicológicos, a acusação acabou mostrando várias fotos, né, que tinham bastante parte gráfica, né, das cenas dos crimes, né, pra poder mexer com o psicológico mesmo. Foi uma apelação emocional, vamos dizer assim. Após 10 horas de julgamento, o júri considerou ele culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau e uma acusação de abuso em primeiro grau. No dia 8 de julho, ele foi condenado à pena de morte. Ele foi então transferido para o Corredor da Morte, que fica localizado na prisão central em Raleigh, na Carolina do Norte. Quando ele estava preso, ele recebeu uma carta que assumia as responsabilidades pelos assassinatos. Então, alguém mandou uma carta anônima para ele, dizendo que aquela pessoa, né, que escreveu a carta era responsável pelos assassinatos. A carta anônima ela foi enviada no dia 8 de julho e ela também foi mandada para o gabinete do xerife. Aquele que eu acabei de falar para vocês foi só o primeiro julgamento, ele teve 13, então agora vamos falar do segundo. A apelação e o segundo julgamento. Em 1988, o advogado de defesa dele, que era Gerald Beaver, ele apelou e ele teve sucesso na condenação do Timothy na Suprema Corte da Carolina do Norte. Ele argumentou dizendo que vários vídeos gráficos das cenas do crime que a acusação tinha mostrado, né, para o júri, haviam influenciado na pena, né, influenciado de forma indevida na pena do cliente dele ali. Em consenso, eles decidiram fazer um novo julgamento. De acordo com Beaver, essa foi a primeira vez que um prisioneiro no Corredor da Morte da Carolina do Norte recebeu a chance de ter um novo julgamento. Geralmente é só aquele julgamento e o que é decidido é feito e pronto, sabe? O réu, ele não tem chance, mas dessa vez foi diferente. Foi uma exceção. No novo julgamento que aconteceu em abril de 1989, ou seja, 3 anos depois mais ou menos do primeiro, porque o primeiro a gente tem que aconteceu em 1986, no verão. Aí esse a gente tem que aconteceu em 1989. Então, 3 anos mais ou menos de diferença de um pro outro. O Beaver e o Richardson, eles representaram Timothy, enquanto a acusação consistia basicamente em Calvin Collier e John Dixon, que eles haviam substituído Van Story. A defesa, ela contestava as testemunhas e as provas de acusação. Ela estava se concentrando bastante nas ofensas criminais de Coney, né, que era o zelador lá, né, após o primeiro julgamento. Beaver e Richardson também desafiaram a testemunha da acusação, que disse que viu Timothy perto do caixa eletrônico na manhã do dia 11 de maio, apontando que ele havia dito inicialmente aos investigadores que não viu ele. Mas ele acabou mudando essa história na véspera do julgamento. Além disso, também, o Beaver e o Richardson, eles apresentaram 2 novas testemunhas de defesa. Uma entregadora de jornais, que ela afirmou ter visto um homem de cabelos compridos dirigindo uma van de cor clara na manhã do dia 11 de maio, e um adolescente local do bairro de East Burns, chamado John, que estava correndo perto da casa da família de East Burns na noite do assassinato. Esse John, ele também se parecia com Timothy e ele também usava trajes semelhantes a ele naquela noite, então eles eram bem parecidos, né, na descrição que eles tinham. Além disso, também Beaver e Richardson apresentaram várias pegadas, sangues e amostras de cabelo que não correspondiam nem com as de Timothy e nem com as das vítimas. E também apresentaram a jaqueta Members Only, né, do Timothy, para provar que não havia mancha de sangue, né. Aí, o Timothy também acabou assumindo a posição de testemunha durante o novo julgamento. Depois de um julgamento de 3 semanas e 2 dias de deliberação, o júri o absolveu de todas as acusações. Gary Eastburn acaba se mudando então com a sua única filha sobrevivente, que era a Jana. Eles se mudam para os Estados Unidos, né,
porque ele foi para uma base da Força Aérea lá, que ficava ao norte de Londres, e isso tudo aconteceu em 1988. Ele, depois de um tempo, acabou conhecendo uma mulher, uma enfermeira inglesa, e acabou se casando com ela, e ela depois veio se tornar a madrasta de Jaina, né? E após isso também, logo, ele já se aposentou. Se aposentou da Força Aérea, né? Porque ele passou a trabalhar no exterior por vários anos antes de voltar realmente para os Estados Unidos, e daí ele se estabeleceu em Washington. Após ele ser absolvido, o Timothy, ele se alistou novamente para o exército dos Estados Unidos e ele foi promovido ao posto de sargento. Ele acabou servindo no Iraque durante a Operação Tempestade no Deserto e na Somália. Ele também acabou recebendo vários prêmios e elogios pelo seu serviço. No ano de 1998, ele e a sua família, que agora estavam acompanhados por seu filho Andrew, que tinha 6 anos de idade, eles se mudaram para Fort Lewis, que fica localizado em Washington. Após isso tudo, ele se tornou escoteiro da tropa dos escoteiros de Andrew, liderando eles em expedições de caminhada. No ano de 2004, o Timothy se aposentou do exército dos Estados Unidos com a patente de sargento-mestre e ele encontrou trabalho em uma estação de tratamento de resíduos. Vamos pro terceiro julgamento então, porque 1 é pouco, 2 é pouco também. Ele teve que ter 3 julgamentos para decidirem alguma coisa. Em maio de 2005, o capitão Larry Trotter, do gabinete do xerife do condado de Cumberland, ele participou de um seminário de detetives sobre técnicas avançadas de inteligência criminal, que acabou discutindo sobre os assassinatos de Eastburn, como estudo de caso. Depois de falar com o jornalista Scott Wishnant, que foi quem cobriu os julgamentos do assassinato, Trotter descobriu que os detetives haviam extraído o sêmen do corpo de Kate, usando um cotonete vaginal. Mas nessa época, como não tinha muita tecnologia e nem muito recurso, o DNA ainda estava engatinhando, não era possível fazer nenhum teste mais aprofundado e mais preciso, né, com esse tipo de material, porque não se tinha tanta tecnologia naquela época. O sêmen no cotonete acabou sendo testado no laboratório criminal do Departamento de Investigação do Estado da Carolina do Norte, em Raleigh, em junho de 2006. Um teste forense acabou determinando que a amostra tinha grande probabilidade de ter vindo de Timothy. O resultado foi então compartilhado com Edward Greanes, que era o promotor do distrito do condado de Cumberland, e Robert Biddle, que havia participado das investigações em 1985, né, dos primeiros julgamentos. Robert também entrou em contato com Gary, né, Gary Eastburn, informando ele dessa notícia. Embora a cláusula de dupla ameaça da Quinta Emenda proibia novos julgamentos após absolvições, a doutrina de dupla soberania da Constituição dos Estados Unidos, ela permite sim que um réu julgado e absolvido em um tribunal estadual seja julgado novamente, só que dessa vez em outro tribunal, né, o federal. O Código de Uniformes da Justiça Militar permite que militares julgados em um tribunal civil sejam julgados em outro tribunal também, que é o Tribunal Marcial. A pedido do gabinete do xerife do condado de Cumberland, o tenente-general John R. Vines, comandante do Fort Bragg, ele concordou em chamar o aposentado Timothy de volta ao serviço como pretexto para poder acusar ele pelos assassinatos da família, com base em todas as novas evidências que eles tinham dos resultados dos testes forenses de DNA. Em 26 de setembro do ano de 2006, ele então foi chamado para o serviço militar e ele retornou a Fort Bragg no mês seguinte. Já em agosto de 2007, o comandante do 18º Corpo Aerotransportado ordenou que Timothy fosse julgado por 3 acusações de assassinato premeditado. Em dezembro de 2007, ele recorreu a essa decisão, porque o exército não tinha jurisdição, mas essa petição dele foi negada em abril de 2008. Em maio desse mesmo ano, ele apelou contra a decisão marcial do Tribunal de Apelações Criminais dos Estados Unidos, mas essa apelação também foi rejeitada no mês seguinte. Em setembro de 2008, ele apelou para o Tribunal das Apelações dos Estados Unidos para as Forças Armadas, mas isso foi rejeitado também. E em dezembro de 2009, ele apelou contra o Tribunal Marcial no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Carolina do Norte, mas isso também foi rejeitado em março de 2010. A corte marcial dele, em Fort Bragg, começou dia 17 de março de 2010 e durou 3 semanas. Para a corte marcial, ele teve a ajuda do serviço do advogado militar Frank Spinner e de 2 advogados uniformizados. A acusação ela foi representada pelos capitães do exército, Matt Scott e Nathan Ruff. O coronel Patrick Parrish, ele presidiu o processo marcial do tribunal enquanto tinha um painel de jurados com 14 oficiais militares e suboficiais, né? E durante o seu julgamento, a acusação ela se concentrou bastante nas provas de DNA, junto com os relatos das testemunhas oculares anteriores como provas de corroboração. A equipe de defesa de Spinner argumentou que as pegadas, o sangue e as amostras de cabelo encontradas na cena do crime não correspondiam com a de Timothy, nem com as das vítimas. Eles também sugeriram que as evidências da cena do crime na antiga casa da família haviam sido contaminadas. Em resposta às evidências de DNA, o Spinner sugeriu que o Timothy teve relações sexuais consensuais com a Kate antes dele assassinar ela,
E após 3 horas de deliberação, o júri considerou o Timothy culpado por unanimidade. Após 3 horas de deliberação, o júri acabou considerando o Timothy culpado, né? Foi uma decisão unânime, no dia 3 de abril de 2010. Atualmente, ele segue preso no quartel disciplinar dos Estados Unidos. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como se desenrolaram os fatos. E é isso, deixem sugestões de vídeo aqui embaixo. Até o próximo. Tchau!